Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Maranhão 2030, o podcast que mostra como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas vêm sendo trabalhados no Estado. E lembre-se, você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify, Podcast Maranhão 2030 e no agregador de sua preferência. Assine e confira os outros episódios dessa série. Eu sou Daniele Moreira, jornalista da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, SEDPOP. E eu sou Guilherme Faria, assessor para a Agenda 2030, também na SEDPOP. Neste episódio, vamos tratar de um tema central e urgente para todos os países, a preservação do meio ambiente. Afinal, a conservação e uso consciente dos recursos naturais é um dos meios para alcançar o desenvolvimento sustentável. Para tratar do tema, nossas convidadas são Marla Arouche, bióloga e superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. E Karina Penha, bióloga e ambientalista maranhense, que é coordenadora de mobilização na ONG Nossas. Propostos pela ONU e assinados por 193 países, os ODS são uma série de objetivos a serem alcançados até 2030. Eles visam garantir qualidade de vida para toda a população mundial, baseados em 5 pilares: paz, prosperidade, pessoas, planeta e parcerias de implementação. O cuidado com o meio ambiente é uma das principais bandeiras para reverter situações que ameaçam o futuro do planeta. Por isso, a Agenda 2030 traz vários objetivos e metas para preservar a vida na água e na terra. Os ODS também propõem uma ação global contra as mudanças climáticas e tocam em pontos importantes, como agroecologia, cidades sustentáveis e energia limpa. Um aspecto marcante na agenda defendido por especialistas é que a preservação do meio ambiente não deve ser vista à parte da vida cotidiana. Os avanços na conservação e uso dos recursos naturais só vão ser percebidos a partir da visão integrada entre a vida dos seres humanos, florestas, oceanos e outros biomas. Nos últimos anos, muitas das notícias sobre o meio ambiente não têm sido animadoras. Os alertas de desmatamento da Amazônia atingem um nível nunca antes visto no país. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados preocupantes sobre incêndios no Pantanal brasileiro. Cidades que sofreram com enchentes causadas pelas chuvas ainda não conseguiram se recuperar dos estragos. Eventos extremos como grandes queimadas, enchentes e outros desastres mostram que a conservação dos biomas e a tomada de medidas contra a crise climática são urgentes. Karina Penha, bióloga, ambientalista e coordenadora de mobilização da ONG Nossas, fala sobre o assunto. Tudo é meio ambiente, né? Então, acho que quando a gente olha para essa Agenda 2030 e para os ODS, os 17 ODS, todos falam de alguma forma, direta ou indireta, sobre o que a gente considera e observa como meio ambiente. No Maranhão, uma série de medidas vem sendo tomadas para promover a conservação e uso sustentável de recursos naturais. O Maranhão Verde é um programa que remunera e capacita famílias para que elas atuem na conservação e na recuperação de áreas protegidas. Quem explica mais sobre a importância dessas iniciativas é a Superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marla Arouche. Que é um programa que ele busca fazer a recuperação de áreas degradadas, pegando essa questão socioambiental, que também é muito importante. A gente jamais pode dissociar o homem do ambiente. Ter essa sensação de pertencimento é o que falta, às vezes, para as pessoas. Agora, Karina e Marla contam pra gente sobre a importância da conservação e do uso sustentável do meio ambiente para as metas do desenvolvimento sustentável. Elas também falam de estratégias adotadas pelo Estado do Maranhão para cumprir com os ODS. Acompanhe. Karina, a Agenda 2030 é muito ambiciosa e prevê ações para garantir a conservação e relação harmônica com vários tipos de biomas. Como você enxerga o cenário de preservação do meio ambiente no Brasil? Qual é a situação do Maranhão em relação ao cenário nacional? Eu acho que quando a gente olha para a agenda, acho que a primeira coisa é entender muito que quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de uma coisa muito transversal, assim, a agenda. Então, acaba que todos os ODS, a gente fala um pouco de meio ambiente, né? Porque eu acho que nos últimos anos, o que a gente tem tentado também falar e trazer mais à tona é que meio ambiente, na verdade, é tudo, né? Então, é um ambiente que a gente vive, não é só o ambiente florestal, né? Não é só, por exemplo, os povos
da floresta, que a gente diz, né, as comunidades tradicionais, mas é também as comunidades periféricas, é também as comunidades urbanas. Então, tudo é meio ambiente, né? Então, acho que quando a gente olha para essa Agenda 2030 e para os ODS, os 17 ODS, todos falam de alguma forma, direta ou indireta, sobre o que a gente considera e observa como meio ambiente. No cenário Brasil, né, o Brasil ele tem tido participação em vários acordos que são super importantes, pensando aí em como que a conservação e a preservação do meio ambiente no Brasil ela vai cooperar mundialmente, assim. Porque quando a gente olha para o Brasil e a gente sabe que a gente detém, né, a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, e que ela tem recursos que são importantíssimos e indispensáveis para a vida, a gente olha para o Brasil com uma responsabilidade muito grande, assim, né, perante o mundo. E aí, quando a gente pensa também em conservação e preservação, aí a gente tem que lembrar, né, que são alguns conceitos aí que a gente precisa também ter em mente que tem uma certa diferença, né? Então, no Brasil, a gente tem áreas protegidas, né? Então, a gente tem áreas de proteção, áreas de conservação, e geralmente essas áreas de conservação são áreas que a gente tem reservas extrativistas, a gente tem parques nacionais dentro, e a gente também tem povos, né, que vivem nessa região e que usam a terra, que usam os recursos de forma sustentável, né? Então, quando a gente olha para os dados de desmatamento hoje no Brasil, que infelizmente a cada ano aumentam, os lugares que menos têm o desmatamento, que menos têm essa degradação, são especialmente essas áreas de conservação e, em especial, os territórios indígenas e quilombolas. Então, eu acho que a gente precisa ainda no Brasil entender a importância mesmo, né, dessa conservação para a vida, né, para a economia, para todos os setores assim que a gente imagina, porque muitas vezes eu acho que ainda tem um distanciamento, né, da gente achar que a conservação é uma coisa muito distante, que é coisa de biólogo, que é coisa de ambientalista, de quem cuida disso, mas na verdade não. Todos os recursos que são necessários para a gente viver dependem dessa conservação assim do ambiente, né? Bem, o Maranhão faz parte da região amazônica, é um dos 9 estados da região amazônica, mas infelizmente a taxa de desmatamento no Maranhão ela cresce a cada ano, né? A gente perde território, a gente perde espaço verde, espaço florestal. E muitas vezes a gente está perdendo isso para outros tipos de negócios, né? Que poderiam, enfim, acontecer em outro lugar, poderiam ter um manejo melhor do ambiente. Mas eu acho que, infelizmente, a área no Maranhão que a gente tem perdido, assim, em relação à questão de como que a gente vai cumprir os ODS com tanto desmatamento, é muito complicado. Acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente de entender que a gente precisa olhar para essas áreas como áreas que são prioritárias para a vida mesmo no planeta, né? Entender que tudo isso faz parte desse grande objetivo que a gente tem, né? Que é frear as mudanças climáticas, que é alcançar os objetivos, e os ODS da ONU, né? Que jamais a gente vai conseguir sem, de fato, frear e diminuir o desmatamento no Brasil e no Maranhão também. Agora, a pergunta é para a Marla. O trabalho com a pauta ambiental vai além de unidades de conservação e fiscalização. Iniciativas nas áreas de educação ambiental, produção e consumo sustentáveis, além da restauração de biomas, estão entre as metas previstas nos ODS. Quais iniciativas nesse sentido você destaca aqui no Maranhão? Bem, em relação às políticas públicas voltadas para essa questão de conservação, tem vários programas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais que são voltados para isso. Infelizmente, o Maranhão vem perdendo muita cobertura vegetal nos últimos anos, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. O que o Estado tenta fazer, né, através de vários instrumentos, entre um deles é o ZE, que é o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado, foi realizado para a Amazônia e tanto para o Cerrado também, que é tentar delimitar até onde essas áreas podem ser desmatadas, o tanto que pode ser, mas a gente sabe que, infelizmente, né, a gente não consegue abranger o Estado inteiro, né, falta fiscalização, apesar de todo o empenho que a gente tenta de fiscalizar, de ficar controlando esses focos de queimadas, né, a gente tem como fazer isso, mas falta ainda bastante recursos humanos para a gente alcançar o tamanho do Maranhão, né? O Maranhão é um estado gigantesco, que é difícil da gente cobrir. Mas em relação a programas, por exemplo, eu posso citar um programa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é o Programa Maranhão Verde, que é um programa que ele busca fazer a recuperação de áreas degradadas, né, também fazendo pagamentos por serviços ambientais, que é através de bolsas para as comunidades, pegando essa questão socioambiental, que também é muito importante. A gente jamais pode dissociar o homem do ambiente. Ter essa sensação de pertencimento é o que falta, às vezes, para as pessoas.
E o Programa Maranhão Verde, através de capacitações nas comunidades, hoje em dia nós temos 600 famílias atendidas em 10 municípios. Esse programa já vem já há bastante tempo, ele foi desenvolvido no Parque do Mirador, depois no Parque Estadual do Bacanga. Hoje ele tem municípios que atendem a área da Baixada Maranhense também, e do Médio Mearim. Então, são áreas que são importantes, são áreas ribeirinhas, que a gente sempre procura estar ali, trabalhando com essas comunidades, e ele é feito através de capacitações que vão desde colheitas de sementes nativas, né, feitas mesmo na região, de como manejar, de como cuidar de um viveiro, né, a Secretaria fornece, através de convênio com as secretarias municipais, a construção de um viveiro. E também a gente dá capacitação de educação ambiental e empreendedorismo, para que o Maranhão Verde seja só um começo para eles, seja geralmente um gerador de renda. Ele é um programa internacionalmente reconhecido, ficou entre os 500 melhores programas ambientais da América Latina em 2020, então ele vem aí se expandindo, né? Tem o Maranhão Verde também que trabalha com os povos indígenas, mas o Maranhão Verde geral, hoje em dia, ele atende 600 famílias, com uma bolsa bimestral de R$300 e capacitações a cada 2 meses que vão fazer com que essas pessoas tenham conhecimento técnico para que possam levar adiante essa questão do empreendedorismo verde, né, que é uma coisa que é importante, a gente precisa levar isso para as comunidades. A Secretaria faz também o Programa Maranhão Sem Queimadas, né, que a gente busca fazer o controle de queimadas, né, meio do ano, então, começa um período intenso de queimadas, principalmente na área do Cerrado. Então, a gente tem na Secretaria a sala de situação, que é onde a gente consegue observar os focos de queimada e aí comunicar os bombeiros. Então, tem uma rede de interação com brigadistas nas áreas protegidas, e aí daí a gente consegue ir, né, mitigando ali aquelas consequências que o fogo trouxe. Às vezes tem incêndios gigantescos que não tem muito o que fazer, mas a gente tenta, né, ter uma previsão para começar a agir antes. Marla, as mudanças climáticas também estão na ordem do dia. Quais ações você considera importantes para combatê-las? O que você destaca de iniciativas no sentido de mitigação, adaptação e pagamento por serviços ou créditos de preservação? Em relação às mudanças climáticas, né, o Estado do Maranhão, ele hoje tem um instrumento jurídico que é a lei do REDD+, justamente para fazer esse pagamento por captação de carbono pelas florestas, que ele está começando a ser implementado no Estado. O próprio Maranhão Verde faz isso, né, quando ele faz o replantio. Então, essa é uma das ações também que estão voltadas pensando nas questões das mudanças climáticas. Na verdade, para mim, mudança climática tinha que estar envolvida em todos os processos, porque tudo vai impactar o ambiente. E a gente precisa parar de pensar mudanças climáticas como uma caixinha lá separada, que é só quando chove muito, que é só quando faz muito sol. Não, a gente tinha que pensar nisso o tempo todo, em qualquer tipo de ação, a gente tem que pensar o impacto que isso vai trazer. Também a gente desenvolve ações com apicultores, né, também buscando, né, trazer os polinizadores de volta para os seus ambientes, principalmente próximo ali às áreas das reentrâncias, e o Agente Jovem Ambiental, que também é um programa público, que também faz esse pagamento por serviço ambiental, justamente para estimular que esses jovens passem a ser multiplicadores dessa conscientização ambiental que a gente tanto precisa. Mas hoje em dia o principal para o Estado é a lei do REDD+. Então, a tendência agora do Estado é justamente fazer, através de ações que incentivem os produtores a manter a floresta em pé e, a partir disso, fazer essa venda dos créditos de carbono, que é muito importante, que vai trazer muitos benefícios para o Estado. E para você, Karina, quais ações podem ser tomadas no curto prazo, no sentido de frear as mudanças climáticas? Eu acho que vale ressaltar, né, que quando a gente está falando sobre frear as mudanças climáticas, como a Marla bem disse, né, entender que tudo a gente vai precisar pensar sobre isso, assim, é um tema que envolve todas as áreas, né, iniciativas, né, que tem acontecido aqui no Maranhão, né, que eu tenho observado também, como o próprio, os jovens, né, que são esses agentes que é um trabalho que a gente tem feito também na sociedade civil muito forte, que é educar essa galera para que eles possam sensibilizar outras pessoas, né, a respeito da questão climática, porque a gente precisa de todo mundo falando sobre isso, né? Eu sempre falo isso, não é necessário que as pessoas sejam biólogos, ambientalistas, né, propriamente dito, é que eles tenham essa consciência mesmo de que todo mundo, né, vai ser impactado de alguma forma, mas que nem todo mundo vai ser da mesma forma, né? Eu acho que aqui no Maranhão a gente precisa muito pensar sobre ações também, pensando
essa mitigação, né? Então, como que a gente vai diminuir um pouco que isso aconteça, já que tem coisas que são inevitáveis quando a gente pensa em clima, né? E olhando, enfim, para os relatórios que têm saído aí, então, como que a gente vai pensar reflorestamento, como que a gente vai pensar pegada de carbono, como a Marla estava falando, e também eu acho que uma coisa interessante de pensar é a adaptação, né? Geralmente a gente fala de mudanças climáticas quando a gente vê coisas extremas, né? Eventos extremos que acontecem. Então, esse ano no Maranhão, a gente teve eventos extremos, né, relacionados à chuva aí em cidades do interior do Maranhão. E aí a gente começa a pensar muito sobre como que a gente vai se adaptar a isso, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a cada ano vai ficar mais frequente. Então, tipo, dos 200 e poucos municípios que a gente tem no Maranhão, poucos municípios têm acesso à defesa civil, né? Então, quando a gente pensa também nos eventos extremos que podem acontecer, a gente tem que pensar como que as pessoas vão se adaptar a isso, né? Então, como que o interior do estado, como que as regiões periféricas vão se adaptar a isso. Mas pensando também como que a gente vai falar mais sobre essa temática, a questão da educação ela é super importante, então a gente trazer isso mais para as pessoas, a gente considera áreas mais verdes, eu acho que aqui no Maranhão também a gente tem uma área riquíssima, assim, que é um tesouro para a gente, né? Que é a maior extensão contínua de manguezais do mundo. Então, quando a gente pensa em pegada de carbono, né, em captura de carbono, pensando em quanto isso é prejudicial para o meio ambiente, a gente tem um tesouro incrível, mas que infelizmente também chega, né, nessa conta do desmatamento aí, como a Marla falou, né? A Amazônia, Cerrado, a Mata dos Cocais, né? Que a gente acaba perdendo também. E a gente tem também, né, esses biomas aí marinhos, a gente tem os manguezais, que são extremamente importantes, mas que aos pouquinhos a gente está perdendo. Então, acho que o Maranhão também a gente precisa olhar muito, né, para esses ecossistemas que são extremamente importantes assim, para a vida e para o combate às mudanças climáticas, né? Então, acho que é um desafio para todos os setores, também abrange uma área de direitos, né? Então, quando a gente vai falar das pessoas mais afetadas, a gente precisa olhar para as pessoas que vivem em áreas que são mais vulneráveis à questão climática aqui no Maranhão. Não dá mais para a gente não pensar sobre isso nos planejamentos, né? Estaduais, municipais, públicos, privados. Então, eu acho que é todo mundo trabalhando junto, porque, apesar de não estarmos sentados na mesma posição, estamos no mesmo barco. Então, a gente precisa entender como que o clima ele vai afetar as pessoas de forma diferente, como que a gente vai se adaptar a isso, né? Então, o poder público ele tem essa responsabilidade também de entender como que essa adaptação de diferentes formas vai ser necessária, né? Mas eu acho que as ações que a gente está tendo hoje elas são super importantes. O Maranhão faz parte aí desse consórcio, né, de governadores do Nordeste, que está muito bem, né, liderando esse consórcio, né, de fato falando sobre a questão climática, participando dentro desses fóruns, que é super importante, mas eu acho que é isso também, né, é um caminho longo, muitas coisas a fazer, mas fortalecer as que já estão acontecendo também. Marla, você gostaria de acrescentar algo mais a essa discussão? Eu gostei muito da fala de Karina, né, que é aquela história de a gente estar na mesma chuva, mas não no mesmo barco, né? Tem gente de iate, tem gente nadando contra a correnteza. Quando a gente fala de justiça climática, né, que sempre os menos favorecidos são os mais atingidos pelas mudanças climáticas, né? Então, isso é uma coisa que o Estado precisa pensar muito nisso, né? Olhar as pessoas, né, ver o ambiente como um todo, de uma maneira holística, né? O ambiente não é só o ambiente natural, a cidade é um ambiente, né? A gente precisa ver também as nossas florestas urbanas, que são sumidouros de calor, que são áreas que podem ser utilizadas para não só como diversão, que também é importante, mas também ver o papel ecológico dessas áreas. A gente tem grandes áreas aqui, como o Sítio Santa Eulália, como o Rangedor, que são áreas que a gente pode estar fazendo estudos direcionados para elas também, né? A Secretaria de Estado do Meio Ambiente também tem esse pé na academia, a gente precisa desse apoio, então é sempre bom saber que a gente não está fazendo nada de maneira empírica, tudo tem um fundamento científico, então a gente precisa sempre pensar o meio ambiente, né? O ambiente como uma coisa macro, né? Não só vou plantar uma árvore, é importante plantar árvore, mas é importante também saber que existem outros organismos que são extremamente importantes e o Estado precisa estar presente neles. Então, pensar em biodiversidade, pensar em meio ambiente e mudanças climáticas não pode estar dissociado de maneira alguma, você tem que pensar tudo em conjunto, uma coisa leva a outra, que leva a outra, e tudo unido ali à educação ambiental. A educação ambiental também é um tema que tem que estar presente em tudo, porque se continuar do jeito que está, as projeções dos estudos são bem catastróficas,
e tem gente que acha que é exagero, não é. Basta ver o volume de chuvas que o Maranhão está sofrendo, né, como ficou a cidade de Mirador no começo do ano, e as chuvas continuam, a Baixada Maranhense está sofrendo muito agora com inundação, e quem sofre é quem está lá, são os ribeirinhos, é a população mais pobre, e é a população que tem que ser muito bem assistida pelo Estado. Karina, por favor, sinta-se à vontade para fazer suas considerações finais. Gente, primeiro, obrigada pelo convite, né? É sempre bom a gente falar disso e de diferentes, enfim, olhares, né, e ações que a gente está fazendo e saber também o que está acontecendo. A minha fala, ela vem muito também da sociedade civil, né? Há muitos anos já trabalhando nessa área e a gente pensando em como que a gente implementa e pensa ações, né, e colaborações para, de fato, trazer como os estudos, como a Marla falou, olhando para a academia, para todos os setores, para o que os especialistas têm falado, como que a gente aplica isso na prática, né? O que nos espera, infelizmente, é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, assim, né? Então, eu acho que a gente acabou perdendo muito tempo, né, nos últimos anos, assim, ainda discutindo se mudanças climáticas é real ou não é real, né? E agora a gente vive uma época que, infelizmente, a gente volta a essa discussão, mas a gente não pode, né, parar nisso, uma vez que a gente sabe que as coisas já estão acontecendo e elas tendem a acontecer mais frequentemente, né, de forma muito mais intensa nos próximos anos. Então, acho que é isso, né, olhar especialmente para essas populações que se tornam mais vulnerabilizadas por isso, trazer a pauta da justiça climática, que é a nossa frente de trabalho também. Não é fácil para o poder público, não é fácil para o setor privado, não é fácil para a sociedade civil, para ninguém é fácil, né? A gente pensar um planejamento que, de fato, a gente pensa em quem vai ser impactado, quem vai ser menos, como que a gente põe isso na prática. A gente ainda pode mudar algumas coisas, a gente está trabalhando para isso e a gente precisa trabalhar em conjunto, né? A sociedade inteira participante, entendendo que não é só responsabilidade do governo, não é só responsabilidade das ONGs, não é só responsabilidade das grandes empresas, né? Eu acho que todo mundo tem um papel fundamental nisso, apesar da gente saber que os grandes tomadores de decisão, né, e enfim, a indústria e governos têm uma responsabilidade quando a gente fala em assinar grandes acordos, mas acho que todo mundo tem uma responsabilidade grande nisso. Mas acho que é isso, né? A gente fala dessas coisas, a gente fala de reciclagem, a gente fala de educação, mas também a gente precisa trazer esse aspecto dos direitos humanos, né, fundamentais e inegociáveis, assim, para dentro dessa conversa, né? Então, acho que hoje em dia a mudança climática já é um assunto um assunto público, um assunto de saúde pública, né? Então, não tem mais como a gente reverter essa situação, assim, é preciso falar, é preciso implementar e avançar nessa discussão, né? E que bom, né, que o Maranhão está avançando nessa discussão, ainda temos muitas coisas para fazer, mas, de fato, a gente está olhando para esse desafio como real e presente e que a gente precisa enfrentar, né? Então, juntos, aí a gente consegue pensar nisso de forma mais plural, mais global e agindo localmente, né, que é o que a gente tem feito para a gente tentar frear e, de fato, olhar para as futuras gerações e poder se sentir um pouco menos culpada, assim, né, como as gerações passadas falam, né, que não fizeram muita coisa para evitar o que a gente está vivendo aqui, né, e o que a gente faz é, de fato, tentar amenizar um pouco do que vai ser o futuro, né? Porque a gente quer ver esse futuro possível, assim. Então, acho que é responsabilidade nossa, enquanto maranhenses, enquanto pessoas que estamos aqui, fazemos parte dessa região, olhar para isso como um desafio e, de fato, enfrentar na prática, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês, prazer estar com a Marla aqui. Gente, então me despeço de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação. Tchau, obrigada, gente. Obrigada. Agradecemos a participação de Marla Roche, Superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e de Karina Penha, bióloga, ambientalista e coordenadora de mobilização na ONG Nossas. Neste episódio, tratamos da preservação do meio ambiente. É um tema urgente, já que a conservação dos biomas é fundamental para frear as mudanças climáticas e impedir eventos extremos. Também vimos como algumas iniciativas no Maranhão são adotadas para reverter esse cenário. Afinal, educação ambiental, conservação de áreas protegidas e uso sustentável dos recursos naturais são alternativas para que a gente possa conviver em harmonia com o meio ambiente. Acompanhe o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube e inscreva-se no nosso perfil no Spotify ou no agregador de sua preferência. O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em parceria com a Rádio Timbira.
A produção e a redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo. A locução é de Daniele Moreira, Guilherme Faria, com trabalhos técnicos e edição de Thales Figueiredo. A gente volta na próxima semana com um novo episódio para você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Parceria Rádio Timbira.